Horizonte tem o sábado com 26 graus, o tempo tá fechado, previsão de chuva pra logo mais. E aí, meu caro Pedro Abílio, em Fortaleza, deu praia? Põe o Pedro Abílio aqui no YouTube pra eu ver. Ah, que fila da mãe. Ele tá até de óculos escuros. Olha a praia, rapaz. Que cena maravilhosa, gente. O Pedro Abílio é que estraga, né? Tá a cara do Patropica. Ele tá parecendo aquele, quando põe aquele óculos escuro, que tinha um nariz, era um personagem, tinha um nariz e bigode. Quando a gente era criança, usava pra assustar a festa infantil. Doutor Batata, né? Tipo isso. Ô, Pedro Abílio! Rapaz, que cenário, que visual. E hoje tem o Cruzeirão, hein? No YouTube, as imagens pra você, direto de Fortaleza, na cobertura da Itatiaia, na capital cearense. E aí, Pedro Abílio? Já me fez inveja o suficiente. Fala do jogo, amigo. Um abraço, bom dia, Abílio. Camarãozinho, Thiago, quer uma água de coco? Eu peço pra você aqui, Bom dia. Camarão eu passo que eu tenho uma alergia violenta. Agora, água de coco, papai, aí eu quero, viu? Aquele queijinho coalho na beirada da praia. Ô, vontade, viu, Abílio? Muito bem. Eu vou providenciar pra você aqui direto da praia de Iracema. 34 graus a sensação térmica por aqui. Os termômetros estão marcando 31, 32, viu, Thiago? Bom dia pra você, pra todo mundo com a gente no Rádio Esportes. O Cruzeiro chegou ontem à noite aqui a Fortaleza. Fim da noite e o Cruzeiro desembarcando. Tem sido costume, né, Thiago? O Cruzeiro chegar bem tarde, os jogadores já chegarem direto pro descanso e na manhã do dia do jogo eles fazem uma ativação. Hoje essa ativação já aconteceu no hotel, região da Praia do Futuro, cerca de 15 quilômetros de onde eu tô aqui, na Praia de Iracema, onde o Cruzeiro está se preparando para este confronto das 9 horas da noite. O técnico Leonardo Jardim trouxe uma novidade, hein? Fagner, depois de 4 meses, são 16 jogos ele viveu alguns momentos de titular, viveu alguns bons momentos, teve uma oscilação natural, mas sofreu uma fratura na fíbula e desde então, há cerca de 4 meses, repito, tem ficado fora da relação do Cruzeiro se recuperando. Há cerca de 3 semanas ele já tinha iniciado as atividades com o grupo de forma parcial. E agora está relacionado pela primeira vez para esse confronto. Ele fica no banco de reservas hoje à noite. Vamos ver se vamos precisar ou se o time do técnico Leonardo Jardim vai querer utilizar o Fagner ao longo da partida. Afinal, o William é o titular absoluto da posição. Bom, com relação à escalação, só não tem o Lucas Romero, né? O volante argentino cumpre suspensão por 3 cartões amarelos. Por outro lado, como o Cruzeiro tem o retorno do Matheus Henrique, que cumpriu suspensão, a expectativa é de que ele jogue, viu, Thiago? Tem o Wallace, tem o Eduardo, caso queira mudar um pouquinho a característica também o técnico Leonardo Jardim, mas uma coisa que ele tem feito pouco é alterar significativamente essa espinha dorsal do Cruzeiro que ele encontrou. E o Matheus Henrique, recuperado de lesão, sofreu fraturas na costela, em 2 costelas recentemente, é a principal opção para esse time. Por falar no Mateuzinho, Thiago, a TV Cruzeiro publicou ontem um documentário, pouco mais de 25 minutos, sobre a recuperação do Matheus Henrique, né? Bastidores de como aconteceu essa recuperação da fratura que ele sofreu, e entrevista com ele, com o Leonardo Jardim, com médicos do Cruzeiro e também com a esposa do Matheus Henrique, falando sobre essa recuperação. Ele desponta para ser o titular hoje à noite no Castelão, nessa partida das 9 horas da noite, viu, Thiago? É, Pedro Abílio, tem tudo pra ser um grande jogo. Você já trouxe aí as primeiras informações de escalação, esse meio campo do Cruzeiro. Você destacava, inclusive, em manchete. Eu não tenho dúvida que o Matheus Henrique é um grande jogador. Eu me preocupo apenas com sequência de jogos, né? Pelo tempo que ele ficou parado. Mas é do Panzi, Alexandre Simões, comentaristas da Itatiaia. Um jogo que vale muito para o Cruzeiro, diferente do que alguns dizem. Ah, já acabou o campeonato, o Flamengo já é campeão. A vice-liderança vale muito, inclusive financeiramente. Uma ótima premiação. E nesse provável time do Cruzeiro, citado pelo Pedro Abílio, de Matheus Henrique, Lucas Silva, Matheus Pereira, Rui Christian no meio campo, com o KJ no ataque, me parece um time muito forte para vencer o Ceará. Edu Panzi, bom dia. Tudo bem, Thiago? Um abraço. Cara, eu acho engraçado, porque tá todo mundo falando de título de Flamengo e Palmeiras desde a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente está na 36ª e é o Cruzeiro aí ainda matematicamente com condições de vencer. Eu acho que muita coisa ainda pode acontecer. É óbvio que o título está muito encaminhado para o Flamengo, mas hoje tem a final da Copa Libertadores. Ninguém sabe como Flamengo e Palmeiras vão voltar
dessa viagem, dessa final. Um deles vai voltar mentalmente muito enfraquecido com a perda do título. Pressionado? Muito pressionado. O outro vai voltar em êxtase por conta da conquista e talvez isso dure alguns dias, e tem rodada de Campeonato Brasileiro no meio da semana. Então, cara, não dá para desprezar absolutamente nada. Enquanto isso, o Cruzeiro está concentrado no Campeonato Brasileiro, porque a competição que o Cruzeiro joga, a semifinal, é só após o Brasileirão. Então, sinceramente, cara, eu acho que não dá para descartar nada nesse momento, porque tem muita gente que já descartou há muito tempo e segue tendo a chance matemática, tanto para Cruzeiro quanto para Palmeiras e principalmente para o Flamengo, que realmente, evidentemente, é quem está mais próximo da conquista do título brasileiro. E sobre o time que vai entrar em campo, claro que há a chance do Matheus Henrique começar, aí você traz o Lucas Silva para 1 ou 2 passos atrás para jogar na função de primeiro volante, só que aí você mexe 2 vezes na configuração do time. E ter minutos para o Matheus Henrique é fundamental para que lá na Copa do Brasil ele chegue já num nível físico muito bom, que ele chegue pronto fisicamente para esses 2 jogos de mata-mata contra o Corinthians, que demandam muito dessa parte física. Mas para isso você não precisa colocar o jogo do Brasileiro em risco. Então tem que ter muito cuidado. Eu só acho que o Matheus Henrique vai ser escalado desde o início se ele estiver bem fisicamente, melhor fisicamente do que eu imagino. Caso contrário, o Leonardo Jardim pode optar por outro atleta, e aí pode ser sim o Wallace, mantendo o Lucas Silva na dele como segundo homem de meio de campo, que é o que tem feito muito bem ao Lucas, e é o que o Lucas tem feito muito bem ao time do Cruzeiro ao longo da temporada. Então fica essa dúvida, o restante eu acho que não tem muito mistério. Sim, é um Cruzeiro fortíssimo para encarar o pressionadíssimo Ceará. Thiago Reis, ontem eu estava acompanhando a transmissão pela nossa co-irmã Rádio Gaúcha da goleada humilhante que o Inter sofreu em São Januário, e a todo tempo ele citando que o Ceará pode ser o fiel da balança ali, o salvador quem pode da salvar pátria. o Inter, né? Exatamente, cara, porque o Ceará pegou o Mirassol, tomou um ataque, pega o Cruzeiro agora, depois tem pela frente Flamengo e Palmeiras. E o Ceará tem 42 pontos, então ele pode ficar também pelo meio do caminho. O Cruzeiro vai ter que jogar muita bola, vai ter que entrar com um nível de concentração muito alto, porque pode ter certeza, o adversário, o Ceará, vai jogar uma final de campeonato. Eu também acompanhei o Gustavo Manhago, né, na transmissão da Gaúcha, o Rodrigo Oliveira, nossos amigos queridos. Que desespero do Inter, né? Já vamos falar disso, hein? Vascão passou o carro. Mas Alexandre Simões, retomando a análise de Cruzeiro e Ceará, tem muitas influências nesse momento que contam pro jogo. Não tem como dizer, não, o Ceará vai com o apoio da torcida, certamente um grande público no Castelão, a confiança, o time do Léo Condé, já o Pedro Abílio tem voltas importantes no time do Ceará, mas a matemática, Alexandre Simões, nesse momento, no psicológico, na confiança, também influencia demais. Alexandre, bom dia. Bom dia, Thiago, bom dia, Edu, Pedro, quem acompanha a gente. Sem dúvida, Thiago, o Cruzeiro aí com a chance de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. E é interessante, Thiago, porque o Cruzeiro pode ser segundo colocado faltando 2 rodadas, e o Cruzeiro nessa era dos pontos corridos, ele foi uma vez vice-campeão, em 2010, do Fluminense. Que, aliás, foi um dos maiores absurdos naquela oportunidade, porque o Cruzeiro não tinha o Mineirão pra jogar. Isso. Começou a quicar 7 Lagoas, Uberlândia. O Cruzeiro perde um jogo pro São Paulo e Uberlândia em 2010. Isso. Eu estava na transmissão, absurdo, né? O Cruzeiro... Tipo Vitória no Ipatingão. O Cruzeiro macetou o São Paulo e perdeu num pênalti lá pro São Paulo. Mas perdeu o jogo. Tiveram a ideia genial de fechar a Independência e Mineirão ao mesmo tempo pra reforma, né? Isso é coisa de gênio. Mas, de toda forma... A vez que o Cruzeiro foi vice-campeão, olha só que interessante o que é o Campeonato Brasileiro desse ano. O Cruzeiro foi vice-campeão com 69 pontos. O Fluminense campeão com 71. Marca que o Cruzeiro atinge hoje se bater o Ceará. Então, quando a gente fala aqui que o Cruzeiro está fazendo campanha de campeão, a gente não está jogando pra galera, não. A gente está falando a realidade. Em 2010, ano em que o Cruzeiro foi vice-campeão, a única vez que ele foi vice-campeão nos pontos corridos, ele fez 69 pontos e o campeão marcou 71. Pontuação que ele atinge hoje, caso ele bata o Ceará lá no Castelão. Concordo com o Edu, de que vai ser um jogo de uma pressão absoluta. Um cenário parecido com o que o Cruzeiro encarou em Caxias do Sul contra o Juventude, que o Juventude ainda jogava sua vida, mas que eu acho que com uma pressão ainda maior. Porque o Ceará tem uma massa de torcedores muito grande e